Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui algumas questões de exame sobre números quânticos, níveis energéticos e eletrões excitados. Retirei então aqui um conjunto de quatro questões dos exames mais recentes, das quais vou então resolver estas questões aqui no vídeo. Terei uma do exame 2012, segunda fase, 2012 primeira e de 2013 de ambas as fases. Ok, vamos então resolver esta questão. Diz-nos o seguinte: o carbono é um elemento químico que entra na constituição de um grande número de compostos. Tudo bem. Quantos valores diferenciados de energia apresentam os eletrões de um átomo de carbono no estado fundamental? Vocês, neste tipo de questões, primeiro terão que ir à tabela periódica, perceber qual é o número atómico do carbono. O número atómico do carbono é 6, quer dizer que o carbono tem 6 prótons, mas também tem 6 eletrões. E depois fazerem a distribuição destes eletrões. Então ficaria 1s2, né? Nível 1 só tem orbital s e é preenchida com 2. Depois, nível 2, quer dizer, apresenta aqui uma orbital s, preenchemos com 2. E depois, cuidado, só restam 2 eletrões, então 2p2. É de salientar que esta orbital P tem 3 subníveis. Quer dizer, tem assim o px, tem o subnível PY e tem ainda um subnível PZ. Mas quer dizer, estas orbitais aqui são degeneradas, todas elas têm o mesmo, apresentam a mesma energia, ok? Quer dizer, o PX, PY e PZ, todas têm a mesma energia. Agora, olhando para aqui, quantos valores então diferenciados de energia apresentam os eletrões do átomo de carbono no estado fundamental? Quer dizer, temos aqui um nível energético nesta orbital 1s, temos outro nível na orbital 2s e temos um terceiro nível na orbital 2p. A questão de termos 2px ou 2py ou 2pz não faz com que existam mais níveis energéticos, ou seja, apenas 3. Então aqui estaria a opção C. Agora, relativamente à segunda questão, diz-nos o seguinte: qual das configurações eletrónicas seguintes pode corresponder a um átomo de carbono no estado excitado? Okay? Eu vou então aqui escrever a configuração eletrónica de um átomo no estado fundamental, para depois percebermos o que é que seria um estado excitado. Então, carbono tem 6 eletrões, então 1s2, 2s2, e agora aqui o subnível P, quer dizer, tem 3 orbitais, quer dizer, então vou colocar aqui 2px, 2py e 2pz. Reparem que se o número atómico é 6, quer dizer que tem 6 eletrões. Aqui já está esta orbital cheia, também a 2s está cheia, cada orbital fica cheia com 2. E agora, sobram 2. Como é que eu vou preencher isto? Eu não posso chegar aqui e meter 2 na orbital px, 0, 0. Estaria errado. Não é assim que se preenchem estes subníveis x, y e z. Vocês terão que pegar nos eletrões e ir dar 1, 1, 1 e depois é que vai 2, 2, 2. Ok? Não podem meter aqui 2 na orbital px, 0, 0, ou 0 na orbital px, 2 na y e 0 na z. Ok? Tem que ser 1, 1, tem que ser assim, 1, 1, 1, e depois é que posicionavam o segundo e o segundo, ok? Cada orbital px, py e pz leva 2 eletrões, no máximo. Agora, se eu tenho 2 eletrões, eu posso ter aqui algumas representações quanto ao estado fundamental. Eu posso meter aqui 1 na px, 0 na py e 1 na pz, porque eu só tenho 2 eletrões para distribuir. Também podia colocar aqui 0 na orbital px, 1 na orbital py e 1 na orbital pz. A ordem aqui não interessa, ok? O x não tem que ser primeiro. Também poderia experimentar aqui outra configuração no estado fundamental, que seria... não, penso que não. Pois, podia meter aqui 1 na px, podia meter 1 na py e podia meter 0 na pz. Ou seja, estas 3 variações representariam o átomo no estado fundamental.
O que é que significa, então, nós termos um átomo de carbono num estado excitado? Estar num estado excitado significa que existe aqui um eletrão que saltou de nível energético. Por exemplo, saiu aqui o 1 da 2s, né? E passou aqui para a orbital P, e então ficou excitado porque aumentou a sua energia, né? Nós temos aqui 3 níveis diferenciados. Sempre que um dos eletrões salta para o nível seguinte, nós vamos então dizer que deixa de estar no estado fundamental e está no estado excitado, ok? Então, observando aqui a configuração para detectar o átomo de carbono num estado excitado, vou ver aqui a primeira, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. Tudo bem. Esta está no estado fundamental. 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, calma, esta aqui está excitado. Porquê é que está excitado? Eu devia ter esta configuração no estado fundamental, ter 1s2, 2s2, e depois aqui poder ter um eletrão, quer dizer, 2 eletrões, um em cada, na x, y e z. O que é que aconteceu? Este eletrão que havia de estar aqui na 2s, de forma a ter 2s2, transitou para um nível mais energético, para uma orbital mais energética. Então este é que está excitado. Okay, a tal história, quer dizer, saltou aqui da 2s2 para a orbital 2p, ou seja, está excitado. Mas vamos ver as outras. 1s2, 2s2, 2px1, 2py0, 2pz1. Ok, está no estado fundamental. Último caso, 1s2, 2s1, 2px0. Calma que eu tenho aqui 2s1, quer dizer, pode ter saltado alguém. Mas tenho aqui 2px0, 2py0, 2pz3. Reparem que esta linha D não está excitado, nem está no estado fundamental. Esta configuração está mal feita. Orbital 2pz leva no máximo 2 eletrões. Impossível conter 3. Ok? Outro estado que também seria mal escrita, a configuração seria, por exemplo, este. 1s2, 2s1, 2px2, 2py0 e 2pz1, ok? Porquê é que isto está mal configurado? Porque vocês não podem preencher a camada x, y e z desta forma. Ele não pode estar aqui com 2, 0, 1, teria que estar 1, 1, 1, ok? Antes de completar com 2, todas as orbitais têm que ter pelo menos 1, ok? Então esta seria uma configuração errada. Vamos então passar aqui para a questão sobre este tema no exame de 2013 da segunda fase. Nesta questão já temos aqui uma questão 2 a incidir então sobre os números quânticos. A questão diz-nos o seguinte: considera que se representa a molécula de oxigênio, O2, utilizando a notação de Lewis. Quantos pares de eletrões de valência, e são pares, ok? Pares de eletrões de valência e não ligantes devem ser representados em cada um dos átomos de oxigênio. Cuidado com o português da coisa, ok? Então o que é que vocês têm que fazer? Vamos ter que montar aqui a molécula de oxigênio seguindo a notação de Lewis. Eu preciso de perceber quantos serão os eletrões de valência. Então vou buscar o número atómico, vou buscar aqui o número atómico do oxigênio. O número atómico do oxigênio, vocês podem consultar a tabela periódica no exame, é 8. E vamos fazer então a distribuição para saber quantos eletrões de valência tem. Os eletrões de valência é a quantidade de eletrões no último nível de energia. Então 1s2, 2s2, 2p, ora 2, 4, quer dizer, só faltam 4, então vão 4 aqui para a orbital P, que depois se divide naqueles 3 subníveis, Px, Py e Pz. Mas para detectarem os eletrões de valência, vocês não precisam de escrever Px, Py e Pz. Okay? Basta escrever 2P e colocar então lá os eletrões. Esta camada P leva 6 eletrões no máximo, que é 2 da Px, 2 da Py e 2 da Pz. Relativamente aos eletrões de valência do átomo de oxigênio, percebemos que são 6. Então nós vamos aqui criar a molécula de oxigênio, que é composta por 2 átomos de oxigênio. Então colocamos assim aqui o oxigênio e vamos colocar aqui os eletrões de valência, que são 6.
colocar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, a molécula é composta por 2 átomos de oxigênio, então terei assim aqui outro, né? E terei também 6, né? Também é outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, como é que a gente liga isto? O átomo de oxigênio ele vai ficar estável com o segundo nível, né, preenchido. Quantos elétrões é que faltam para ter o nível 2 preenchido? Quer dizer, a 2S, 2 está cheia, 2P4 se leva 6, quer dizer, faltam 2. Então este oxigênio vai querer partilhar 2 elétrões com o outro oxigênio. Então formando assim aqui uma ligação covalente dupla, de forma a que cada oxigênio partilhe 2 elétrões com o outro, o que ficam assim os dois, né? Isto é uma ligação covalente, é uma ligação onde há partilha de elétrons, ficam os dois com o segundo nível preenchido, ou seja, com 2s2, 2p6. Aqui temos 2 pares de elétrons ligantes, daí uma ligação covalente dupla, representando agora isto em notação de Lewis. Vamos representar assim, a ligação dupla, os 2 oxigénios e depois ficam aqui os pares de elétrons não ligantes. Reparem que estes que participam na ligação são os elétrons ligantes, né? E estes aqui que não participam na ligação são os não ligantes, ok? Agora, é uma questão de vermos aqui, a questão com cuidado. Quantos pares de elétrons de valência não ligantes, ok, devem ser representados em cada um dos átomos, ok? Se fosse, reparem aqui, é em cada um dos átomos. Se é em cada um dos átomos, cada átomo tem 2 pares de elétrons não ligantes. Se fosse a molécula, cuidado, já tinha 2 deste oxigênio, 2 do outro, tinha então 4 pares. Mas aqui é cada um, né? Quantos pares de elétrons não ligantes? Cada átomo de oxigênio, então seriam 2 pares. Então a resposta certa seria aqui, cada átomo de oxigênio terá então 2 pares de elétrons não ligantes. Agora, relativamente à segunda questão, diz-nos o seguinte: um dos elétrons de valência menos energéticos de um átomo de oxigênio no estado fundamental pode ser caracterizado pelo conjunto seguinte de números quânticos. Ok. Já vamos aí aos números quânticos. Eu vou colocar aqui, posso falar já dos números quânticos. Quer dizer, o números, cada eletrão, nós temos aqui a distribuição, cada eletrão é caracterizado por um determinado código, onde esse código é aquilo que a gente designa de números quânticos. Os números quânticos têm assim 4 parâmetros, eu vou aqui escrevê-los, que é o N, o L, o ML e o MS. Aliás, eu vou até escrever assim aqui isto, vou escrever assim um pouco mais abaixo, vamos falar aqui um pouco mais sobre isto. Cada átomo tem então, cada eletrão que está naquele nível, naquelas órbitas, naquelas subníveis, tem um determinado código, são chamados números quânticos, determinam a posição dos eletrões. Tem então estes parâmetros, N, L, ML e MS. O N é aquilo que a gente designa o número quântico principal, tem a ver com o nível. Imaginem que eu tinha aqui 1s2, 2s2 e vamos imaginar 2px1. Eu depois vou representar aqui um destes eletrões. Vou representar alguns para vocês perceberem a ideia. E este N é o número quântico principal e indica o nível, né? O nível onde ele está. Se está no nível 1, ou se está no nível 2, ou se está no nível 3, ou por aí em diante. O L é chamado de número quântico de momento angular e tem a ver com estas órbitas, ok? Tem a ver com estas órbitas, com S e com a P. Por exemplo, a órbita S apresenta o número L igual a 0, já a orbital P apresenta o número L igual a 1. Se este número quântico for, por exemplo, 2, o L só pode variar
eu vou chamar aqui, este L só pode ter parâmetros de 0 até n menos 1. Já vou explicar isto. Se este número quântico é igual a 2, o L só pode tomar valores de 0 até 2 menos 1, ou seja, de 0, 0 e 1. Né? Se este número quântico n fosse 3, o principal, o L já podia tomar 0, 1 e 2. Estão a perceber a ideia? Até 3 menos 1. Poderia ir de 0 até 3 menos 1. Se este número quântico fosse 4, o L iria de 0 até 4 menos 1, que seria 3. Este L está associado a é o número quântico destas órbitas. É do momento angular, mas está associado à órbita S, à P, depois também à D. A S é 0, a P é 1. E este ML é o número quântico magnético, ok? É o número quântico magnético. Lembrem-se de termos aqui o 2px, vou até colocar assim aqui, 2px1, 2px, 2py, peço desculpa, 1 e 2pz, 1 também. Se este número quântico L é igual a 1, quer dizer que nós estamos aqui na orbital P, o ML vai poder tomar valores de menos L, né, até L positivo. Ou seja, reparem, se este segundo número quântico de momento angular é 1, o ML poderá então tomar valores menos 1, 0 e 1. Reparem que o L igual a 1 significa que estamos perante a orbital P, quer dizer que o ML toma menos 1, 0 e 1, que são as tais orbitais PX, PY e PZ. O último número quântico é chamado então o número quântico de spin, que, reparem, vocês em cada órbita têm no máximo 2 eletrões, né, nesta órbita S e nesta 2px e nesta 2py, têm no máximo 2 eletrões e este número quântico aqui de spin, quer dizer, vai variar apenas entre mais um meio e menos um meio. Vos indica exatamente a rotação do eletrão na determinada órbita. Os mais importantes são, sem dúvida, estes 3. Ok? Assim, um breve resumo quanto a estes números quânticos. Agora vamos já aqui para a prática. Vamos então resolver aqui um exercício relativamente a isto. Um dos eletrões de valência... esperem aí, peço aqui desculpa, eu disse que ia fazer assim aqui alguns exemplos, e então vou fazer esses exemplos antes de ir ao exercício. Imaginem que eu queria caracterizar este eletrão, que está aqui nesta órbita 2px. Queria caracterizá-lo, então vou caracterizá-lo. Número quântico principal, nível 2, então colocaria 2. Órbita P, então quer dizer que este L é igual a 1. Se está no PX, então se o L é 1, veria menos 1, 0 e 1. Se está no PX, então menos 1. E depois colocaria aqui mais ou menos um meio. Mais, por exemplo, um meio. Vamos imaginar agora, reparem, caracterizar este ou este, a única situação aqui que variava era este menos 1, aqui era menos 1, aqui era 0 e aqui seria 1, ok? E o mais ou menos um meio poderia alterar também. Vamos agora imaginar que eu queria caracterizar aqui este eletrão, nesta órbita 2s. Então colocava números quânticos. Bem, o nível energético é 2. Se está na orbital S, quer dizer que o número quântico momento angular, o L, é igual a 0. E se é 0, o número quântico magnético, só poderia variar entre menos 0, 0 e 0, que não faz sentido, né? Se este é 0, o outro obrigatoriamente tem que ser 0, e depois então aqui introduzir mais ou menos um meio. Pronto, agora para variar, até vou colocar um meio. Vamos imaginar só aqui o último caso, que eu queria caracterizar este eletrão aqui na orbital 1s2. E então colocaria o seguinte conjunto, o seguinte código. Nível 1, então ok, número quântico principal é igual a 1. Se está na orbital S, segundo número quântico é igual a 0. Se estivesse na P era igual a 1. E se o segundo número quântico é 0, obrigatoriamente o terceiro tem que ser 0. Porque a variação deste terceiro número quântico, do número magnético, varia entre o simétrico do segundo vai de menos 0 até mais 0, que não faz sentido, né? Se este é 0, obrigatoriamente o outro tem que ser 0. Caracterizando ali, depois podia dizer mais um meio. Penso que dá para perceber a ideia. Agora, vamos então sim resolver aqui o problema.
Um dos eletrões de valência menos energético de um átomo de oxigênio no estado fundamental pode ser caracterizado pelo conjunto de números quânticos. Eu vou fazer aqui outra vez a distribuição do oxigênio, mas discriminar aqui um pouco o Px, Py e Pz, para vocês perceberem aqui uma ideia. O oxigênio seria então 1s2, 2s2, 2px, vou colocar 2py e 2pz. Reparem-se aqui já estão 4, falta colocar mais 4. Coloco 1 em cada uma, né? E depois o segundo posso dar a x, a y ou a z, é indiferente. Então podia ficar 2px2, 2py1 e 2pz1, ok? Eu até vou apagar isto, vou apagar e vou fazer a ordem de preenchimento para que vocês percebam. Teríamos que colocar aqui, restam 4 eletrões para esta orbital P. Então colocaria 1 na X, 1 na Y, 1 na Z. Preenchi estas com 1. Agora é que vou colocar o segundo em qualquer uma delas. Por exemplo, podia colocar aqui no X ou no Y e no Z, indiferente. Até vou colocar aqui no Y para ser diferente. Ok? Agora, nós queremos aqui um dos eletrões de valência. Reparem que se são de valência, apenas vamos considerar estes aqui do nível 2, menos energético. O que vocês têm que saber é que a orbital P é mais energética do que a orbital S. O que quer dizer que a orbital S é menos energética do que a P. Se nós queremos identificar um eletrão menos energético, quer dizer que vamos ter que nos concentrar em determinar aqui o código de um eletrão na orbital 2s. Ok? Como é que seria então aqui o código deste na 2s? Nível 2, então 2. Se está na S, o número quântico de momento angular L, se está na S, é 0. Obriga o terceiro número quântico depois também a ser 0, né? E depois aqui pode ser mais ou menos um meio, completamente indiferente. Ok? Então teremos que ir à procura de uma configuração deste tipo. Mas vamos analisar aqui as opções. Olhando aqui, o número quântico principal é 2, quer dizer, todos eles estão no nível 2, então podemos esquecer o primeiro, não faz diferença, não é? Agora, temos aqui número L, segundo número quântico, é 1, isso significa que estamos perante a orbital P, que é mais energética do que a S, então este está fora. Opção B, nível 2, tudo bem. Orbital S, né? Porque o segundo número quântico é igual a 0, então estamos na orbital S. 0, o terceiro tem que ser 0 e depois pode ser mais ou menos um meio. Exato, esta está certa. Mas vamos ver as outras, Aqui seria esta. Nível 2, está tudo, estamos perante os eletrões de valência. L, se o L é igual a 1, esta está errada. Nem é questão de ser mais... Está mal escrito. Porque se este segundo número quântico é 1, o terceiro só pode variar entre menos 1, 0 e 1. Impossível ser 2, ok? Então isto seria uma escrita incorreta. Último caso, nível 2, tudo bem. Segundo número quântico, 0. Está mal escrito também. Porque se o segundo número quântico é 0, o terceiro só poderia ser menos 0 ou 0, que não faz sentido. Ou seja, tem de ser 0. Isto estaria mal escrito, então a opção correta seria a B. Passemos então para a próxima questão de exame. Qual das configurações eletrónicas seguintes pode corresponder a um átomo de carbono no estado fundamental? Então nós pegamos aqui, vamos à tabela periódica, o carbono tem número atómico 6 e fazemos então a distribuição 1s2, 2s2, e depois, quer dizer, sobram 2 para a P, então teria aqui 2px, 2py, 2pz. Quantos eletrões é que eu tenho que distribuir para estes subníveis da camada P? 2, 4, são 6, faltam 2. Podia então experimentar aqui vários casos que fossem um estado fundamental, tipo 1, 1, e já tinha dado os 2, então 0, ou 1, 0, 1, ou então 0, 1, 1. Estes 3 casos estão no estado fundamental, ok? Vamos então analisar aqui as hipóteses. Hipótese A, 1s2, 2s1, já está mal,
não é? Tem que ser 2S2. Aqui estava a tal questão de estar excitado, ou seja, esta não pode ser. Porque passou do 2S2, transitou para um nível mais energético, não é? Agora aqui, 1S2, 2S2, 2PX1, 2PY0, 2... Está certo, é esta. Terceira, 1S2, 2S2, 2PX2. Errado. Eu precisava ter aqui 2PY, precisava ter 2PZ e não podia dar 2 a X, não é? Teria que dar 1, 1, 0. Só depois de ter dado 1, 1, 1 é que eu começo a meter o 2, ok? Então esta, errado, completamente. Aqui 1S2, 2S1, falta aqui a camada P, né? Aqui houve uma excitação, claramente é opção B. Vamos então, isto depois da gente perceber, né? Ao princípio pode causar assim um bocado de confusão, mas depois de perceberem a ideia disto, isto é mesmo tranquilo, ok? Bem, exame de 2012, segunda fase, penso que é a última questão que eu vou apresentar, exato. Consideremos agora átomos de cloro no seu estado fundamental. Tudo bem, vamos então considerar o cloro. Vamos à procura então do número atómico do cloro. O cloro, consultando a tabela periódica, vocês têm isso no exame, consultando a tabela periódica, tem número atómico 17 e fazem a distribuição. Esta vai ser um pouco maior do que as outras, mas é fazerem, não é? 1S2, 2S2, 2P6, depois reparem 6, 8, 10, ainda falta colocar mais, então 3S2, 3P, o P no máximo leva 6, mas reparem, 6 e 2, 8, 10, 12, para ter 17, 3P5, ok? Agora, o que é que nós temos aqui? No átomo de cloro, no estado fundamental, existem no total quantos eletrões de valência? Os eletrões de valência são aqueles que estão no último nível. São os que estão no último nível. O último nível tem aqui 7 eletrões de valência. Agora, se tem 7 eletrões de valência, quer dizer, só pode ser a opção C ou a opção D. E esses 7 eletrões de valência estão distribuídos por quantas órbitas? Será que é 2? Não, cuidado. Cuidado com isto, não são 2. A gente fazendo isto assim, podemos nos enganar. Não são 2 órbitas, porque vocês têm aqui uma orbital S, mas depois esta orbital P divide-se nos tais 3 subníveis, ou seja, 3px, 3py e 3pz. E se vocês têm que distribuir 5, então 1, 1, 1, depois 2, 2, e aquele ficava com 1, ou então 1, 2, 2, ou 2, 1, 2, ok? Mas então quantas órbitas é que estão os de valência? Os de valência estão em 4, ok? Estão numa órbita S e depois em outras 3 da orbital P, na PX, na PY e na PZ. Então 4 orbitais. 7 eletrões de valência, que são os eletrões que temos no último nível de energia, nível 3, e distribuídos em 4 orbitais. A orbital S e depois a PX, a PY e a PZ. Agora, última questão. Uma das orbitais de valência mais energética de um átomo de cloro no estado fundamental pode ser caracterizada pelo seguinte conjunto de números quânticos. Ok. Queremos então a orbital de valência mais energética. Se é de valência, tem que ser de nível 3. Ok? Se é de valência, tem que ser de nível 3. Então aqui o primeiro número quântico tem que ser 3. E se é mais energética, né? Se é mais energética, tem de ser a P. Ok? Então eu teria de ter algo deste tipo. Primeiro número quântico, 3. Depois, se eu quero a mais energética, tem de ser a P. Então, segundo número quântico, quando é orbital P, o segundo número quântico é igual a 1. Depois aqui, estes 3, PX, PY e PZ, o nível energético é igual, não muda. Então eu podia, a nível de solução, podia ter menos 1, 0 ou 1. Ok? E depois poder ter mais ou menos um meio, mas eles aqui nem fazem essa diferenciação. Então eu terei que ir à procura desta resposta como correta. Primeiro caso, 3, 1, 0. Oh, cá está. É logo A. Segundo caso, 3, 0, 1. Falso.
não é? Porque se é a mais energética tem de ser a P, não pode ser a S. E aqui, se o segundo número quântico é 0, estamos perante a orbital S. O mesmo acontece na opção C, que seria a orbital S, e na opção D, o que está errado é que se o segundo número quântico é igual a 1, o terceiro só pode variar entre -1, 0 e 1. Nunca podia ser 2, então a opção correta seria a opção A. Fico-me então por aqui quanto a este tema. Penso que fiz algumas questões que têm sido em exame que dá para vocês ficarem com alguma ideia perante este tema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.